Muito bem. Alguém quer fazer a prece? Já que quer. Vamos lá, então? Agradecer a Deus, a espiritualidade amiga da casa. Hoje, por enquanto, só estamos nós da Unenlar aqui, pedindo a Jesus o amparo, o alento, o lenitivo necessário para que todos nós possamos soerguer as nossas energias, as nossas forças, o nosso ânimo, que possamos transitar pelo planeta, a cada instante, lembrando sempre do Evangelho de Jesus, nas horas de dificuldades, de rancores, de amargura, que possamos pedir ajuda na oração e na vigilância, para que sempre, com os estudos e o aprendizado, possamos colocar em prática na nossa vida, Senhor. Que essas energias que nos envolvem nesse momento possam espargir em luz, reorganizando as nossas células, harmonizando todo o nosso complexo perispiritual. Que essa paz, Senhor, envolva também todos aqueles que sabemos que está passando por dificuldade nesse momento. E que a espiritualidade amiga nos oriente, nos intua, nos guie para bem compreender as lições de Kardec da espiritualidade superior. Aos amigos trabalhadores espirituais da casa, pedimos o amparo, o apoio, e a todos aqueles que possam participar conosco, que também possam todos se beneficiar. Que assim seja. Bom, nós estávamos aqui, vocês não fiquem tímidos, né? Aqui, vamos fazer um bate... Pode falar. Gostaria de pedir o apoio de vocês, que minha filha e meu genro estão internados. Gostaria de pedir vibrações para eles. Vamos sim. E que a espiritualidade, né, Lorival, conforme a gente vai estudando, que nós vamos comentando, também que toda essa energia possa também servir, e com certeza serve, né, para que a espiritualidade possa aproveitar ao máximo para poder elevar e levar a possibilidade do sorgimento nosso, de todos nós, né? E principalmente aí da tua filha, né? É do genro, né? É isso, né, Lorival? Dos dois, né? Dos dois, né? Para que possa harmonizar, né? Eu acho que a espiritualidade nos ensina que se nós conseguirmos equilibrar essas energias, tem uma grande chance da autocura, né? E eu acho que isso que é bonito, e isso que a espiritualidade tem nos ensinado. E nessa pandemia é uma possibilidade grande de nós exercitarmos realmente isso, né, Lorival? De realmente aplicar, acreditando no passe à distância, na vibração à distância, né, na conexão mental, no apoio da espiritualidade, que eu acho que isso é muito importante. O Crispim está pedindo licença aqui para entrar. Olha, nós estamos, só recapitulando, nós estamos aí estudando os caracteres da revelação espírita, né, que está no capítulo 1 da Gênesis. Esses caracteres, ele foi publicado em 1867, 68, finalzinho de 68 e início de 69.
Kardec completa ele aqui na Gênesis, né? E ele soltou, então ele editou em 4 publicações diferentes, 2 vezes na Revista Espírita, num periódico e na Gênesis. E ele nos orienta que esses caracteres são fundamentais para que a gente possa bem compreender a base do Espiritismo, né? Então, isso é muito importante. No item 24, Kardec está colocando: por Deus ser o motivo de todas as crenças religiosas, o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões, é conforme a ideia que elas têm de Deus, né? Então, como Deus é o princípio, é a fonte que faz com que as suas criaturas o busquem, né? E isso acaba sendo um princípio, dependendo do estágio evolutivo e do momento, né, de cada povo, a adoração, o caráter dessas religiões vão ser como? Conforme a ideia que elas, né, têm de Deus. Então, o Herculano vai chamar muito a atenção disso. Leon Denis vai falar no caminho, depois da morte, na introdução, acho que nos primeiros capítulos, também desses horizontes e desses resquícios, né? Então, nós vamos adorar a Deus conforme as nossas impressões, as nossas compreensões, os nossos entendimentos. Então, quando uma tribo está adorando a Deus, ela está adorando na capacidade que ela dá conta de compreender. E aí nós vamos compreender porque na época de Moisés, lá no Egito era de um jeito, quando Moisés liberta o povo da escravidão, fica 40 anos no deserto, ele tenta inserir um novo contexto, uma nova cultura, né? Ele até propõe nesses 40 anos de uma renovação, né? Já com aquela criança que estava no deserto, né? No primeiro ano, quando ela chega com 30 anos de deserto, ela já está com 30 anos, com 40, quem estava com 40 já está com 80, já quase está do outro lado. Então, ele conseguiu renovar uma geração, né? E com isso você renova a ideia que se tinha de Deus. Então, isso é importante, né? Isso acaba sendo fundamental. A Nani entrou, boa noite, né? Fique à vontade aí para poder participar e colaborar junto com a gente. Então, essa características das religiões, ela é conforme a ideia, né, que ela mesmo tem de Deus. As que o fazem de Deus um ser vingativo e cruel, creem honrá-lo por atos de crueldade. Então, se naquele momento a nossa formação, a nossa inclinação de construção, enquanto pessoas, né, temos mais os sentidos, mais a agressividade, mais uma crença inata de que eu preciso de um protetor, um Deus, um criador vingativo, na prática eu estou colocando na realidade, né, no que a gente constrói como realidade ali na tribo, no nosso ciclo de convivência, aquilo que eu tenho por dentro. Então, se o povo, a característica geral dos povos era a crueldade, eles necessariamente, até por uma questão de evolução, eles só vão conseguir conceber um Deus com as mesmas características, né? Então, as que fazem, continua Kardec, as que fazem dele um Deus parcial e ciumento são povos intolerantes, em maior ou menor medida, meticulosas na forma, conforme supõe ser Deus mais ou menos maculado
com a franqueza e a frivolidade humana. Oi. Oi, pode falar. Oi? Oi, Nani. Quer falar? Alô? Oi, Nani. Oi. Não quero falar não. Pode continuar, tá muito bom. Ah, tá. Mas qualquer coisa, acho que é o teu áudio teu som tá aberto aí. Então, isso é importante para que nós possamos compreender todos os momentos, todos os povos, inclusive hoje, né? Às vezes, se nós, no movimento espírita, né, vamos falar de nós, criamos ou trazemos um Deus ainda material, é porque, às vezes, o consenso comum, ou daquele grupo, ou daquela religião, a interpretação ainda ela está mais ligada para esse lado. E aí você exterioriza, né, você veste o óculos da nossa capacidade. É mais ou menos... Numa reunião mediúnica acaba acontecendo isso. Se um espírito vem trazer uma ideia, né, mais sublimada, ou trazer conhecimentos, que se eu estou raciocinando numa mediunidade mais lúcida, ele vai poder passar uma comunicação, mas eu não vou escrever aquilo. Porque as minhas crenças, o meu filtro, às vezes as minhas ideias, eu vou inseri-la ali na comunicação e não vou ser um bom instrumento. Eu vou frear, eu vou contaminar aquilo que o espírito queria passar. E aí eu estou fazendo um animismo, eu estou colocando coisas minhas misturadas com a espiritualidade. Isso pode acontecer, e isso acontece. Isso também é um pouco desse reflexo, né, que Kardec está inserindo aí, de como nós acreditamos, não só em Deus, mas também, aí nós podemos estender para toda a espiritualidade, né, Lorival? Você quer comentar aí, ajudar aí? Não, tá bom, continua. Então, vamos lá. No 25... Arthur, pode falar. tem daí a frase, quanto mais você tiver, mais lhe será dado. Porque aí nós estamos nos aperfeiçoando em algumas áreas e temos facilidade para entender. Então, o cientista, quem está na área da medicina, quando nós estudamos a doutrina, então nós facilitamos isso. Isso que quanto mais nós tivermos, mais será dado. Mais nós conseguimos, cada um na sua habilidade, né? Cada um com as suas qualidades, cada um com as suas colaboração. E isso é bonito, né, Elaine? Porque dentro dessa diversidade das características únicas de todos nós somos imprescindíveis no objeto da criação. E isso traz uma beleza, e ninguém é menos, né? Todos parte de um processo de colaboração, que é a proposta de Jesus, né? É um processo de colaboração, de mútua ajuda, né? De apoio. Então, diferente da competição do mundo, da disputa, né? Da enganação, da mentira. Então, tudo isso, bem compreendendo, né? Todos nós podemos colaborar e o que vai acontecer? Por isso, né, Elaine, o Espírito de Verdade ele vem deixar dois mandamentos, resumindo, né? Olha, amai-vos uns aos outros, né? E instruí-vos. Essa instrução, ela é importante para a nossa evolução e a nossa compreensão até de Deus. Porque nós precisamos desenvolver sentidos, né? Nós vamos precisar desenvolver habilidades, desenvolver qualidades para realmente poder compreender ou interagir mais com o Criador, né? Tem uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, olha, nós podemos ver Deus, compreender Deus, né? Não, falta um sentido, né? Falta coisa ainda, falta qualidade, mas isso não significa que nós não podemos ter o contato, né, ou essa simbiose com o Criador e com a espiritualidade,
no sentido intuitivo, no sentido de percepção da nossas qualidades espirituais, porque eu posso não ver, eu posso não ouvir, eu posso, mas eu posso perceber, eu posso sentir isso com o sentimento da alma, né? E isso vai dando força, e eu acho que é dessa maneira que a gente constrói a fé. A fé, ela vai sendo construída, uma fé na qualidade de fidelidade, na qualidade de certeza, né? Na qualidade de você estar ali, porque a gente tem, às vezes, a fé, ou, sei lá, um engenheiro, né? Um mecânico, ele vai mexer no motor, ele vai arrumar um motor, ele tem essa convicção. Ele estudou, ele se preparou, ele vai, ele bola um jeito, se não dá certo, ele faz uma peça, e ele busca, nessa parte, ele vai conseguindo. E se nós calibrarmos as potencialidades, né, que aí as virtudes, buscando a todos os dias, como a mulher hemorrágica estava lá rastejando a busca disso, nós vamos ao encontro de, né? E aí, conforme nós vamos estudando, conforme nós vamos nos instruindo, conforme a gente vai conhecendo, mergulhando na parte da matéria, cientificamente falando, na pesquisa, no seu conhecimento, no seu desdobramento, necessariamente nós vamos chegar em Deus. E aí é legal, né, Elaine? Porque o Emmanuel fala disso. Hoje, né, nesse momento, os grandes sacerdotes, né, aqueles que vão revelar o Deus, já não é o sacerdote do templo, mas é o sacerdócio da ciência, o sacerdócio da medicina, o sacerdócio da biologia, porque Deus está coordenando tudo, ele tem uma representação em tudo, e aquele que buscar vai conseguir encontrar um pedaço desse quebra-cabeça, né? E isso é muito bonito. E aí você começa a ter uma interação com o Criador de uma maneira diferente. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. A humanidade, ela está carente de espiritualismo, né? De nós sermos espiritualistas, de termos espiritualidade, mais do que uma religião formal. Porque se eu tenho uma religião formal, que eu vou sábado, né, domingo, que seja, se é um sabadista ou se é ou dominguista, então eu tiro o dia lá para o Senhor, então eu faço churrasco, faço um monte de coisa, depois eu ponho a Bíblia debaixo do braço, tomo um banho, ponho um terno e vou me purificar fisicamente. Então isso, esses tempos já são chegados, né? Isso aí Jesus já está falando que nós precisamos um pouquinho mais que isso, né? Então, o que fica do item 24? Que os nossos temores, as nossas preocupações, os nossos negativismos, os nossos comportamentos de intolerância, geraremos em nós um Deus intolerante. Os nossos comportamentos ciumentos, geraremos um reflexo de um Deus ciumento. Não porque Deus é assim, mas porque nós estamos assim e transportamos Deus à maneira de nós. Porque nós queremos medir o Deus a partir de nós. E isso é uma confusão, né? A Caminho da Luz, o Emmanuel fala um pouco disso, né? Herculano Pires vai falar bastante disso no Espírito e o Tempo. Leon Denis, Após a Morte, né, também vai comentar bastante isso. Então tem bastante... E Kardec, né, vai também falar disso. Ele já está completando aqui. No item 25, toda a doutrina de Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Olha o resumo que Kardec está falando. No item 24, nós tínhamos ali um Deus que Moisés e os antigos povos estavam trazendo com as características daqueles que eram os povos. E qual que é a diferença do Cristo? Segundo Kardec, no item 25, toda a doutrina de Cristo
está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Então ele rompe, o Cristo ele rompe com aquele Deus vingativo, com aquele Deus que quer a morte da outra tribo, do inimigo, né? Ele vai trazer um Deus completamente diferente até então. Então, com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele pode fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação. Dizendo, eis aí toda a lei e os profetas. E não existe outra. Sobre essa única crença, pode assentar o princípio da igualdade dos homens ante Deus, assim como da fraternidade universal. Então, se nós entendermos o que o Kardec está tentando colocar aqui, né, a base da doutrina do Cristo está trazendo a característica, o caráter dessa divindade como um Deus imparcial. Ele não tem parcialidade. Ele não beneficia o Ravazzi e prejudica o Arthur. Ele não vai agradar a Nani e vai achincalhar a Márcia e assim por diante. Ele é um Deus imparcial. Soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele pode fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação. E aí o Espiritismo, no seu resumo, através das mensagens, Kardec chega a essa conclusão: fora da caridade não tem salvação. Então isso é muito bonito, né? Porque essa parte aqui, todas as religiões ditas cristãs, né, que se digam cristãs, elas esqueceram, dentro da sua doutrina, da sua teologia, né, dos seus dogmas, tirarem a essência do Cristo. Não podemos construir a partir de Jesus nenhum tipo de conceito que traga um Deus que seja parcial. Nós não podemos construir a partir desse conceito do Cristo, que é um Deus que não seja justo, que nós criamos conceitos que não tenha bondade, que não tenha misericórdia. Percebe que a falha de compreensão da grandeza que o Cristo vem trazer num item que Kardec está trazendo aqui, no item 25, né, nós vamos enxergar os erros que as religiões conseguiram ocultar e criaram dogmas materialistas, separatistas, que não tem uma justiça, que não tem uma bondade para todos, que está longe de uma igualdade entre os homens e tem um abismo para a fraternidade universal. E o que fica para nós, né, do movimento espírita, né, aqueles que se unem para estudar o espiritismo? Nós não podemos criar nenhum conceito, nenhuma obra, nenhum livro, nenhuma literatura, nada, nem fundamentar nada que resvale esse Deus. E isso é muito profundo, porque a gente vai nos deparar na literatura que é dita espírita, né, vendido em banca espírita, um monte de livros que já trazem um Deus materialista, não é justo em todas as suas extensão, não tem essa bondade, né, numa amplitude maior, não é misericordioso para com todos, né? E a gente traz. Por quê? Porque, na verdade, aquele que está escrevendo, ou o espírito que está ditando, ainda ele tem aqueles horizontes para trás que ele coloca para fora o que ele percebe e não o que Deus é. E isso é um dos pontos chaves
para que a gente possa, em todas as obras, né, não ter medo de ler nada, não ter medo de buscar, não ter medo, isso aqui vai me fazer mal, isso, sabe? Nós podemos, Kardec já orientou, podemos ler tudo, né, e analisar tudo, passar pelo crivo da razão. E aí, ir qualificando, enquadrando, olha, isso está dentro desse princípio, isso não está. Olha, tal filosofia tem coisa boa, mas tem coisa que está errada, dentro dos princípios que o Espiritismo traz. E aí a gente vai crescendo com isso. Nós vamos criando tino, sabedoria, para identificar esses pontos que numa leitura rápida não consegue pegar, né? Passa batido. Então, eu acho que esse item 25 aqui, Kardec foi muito sábio, né? Como que nós, e aí a humanidade, né, inteira, distorceu e vem distorcendo, né, a obra, né, o caráter fundamental da doutrina do Cristo. Isso é fantástico, esse item 25 aqui. Não sei, vocês querem falar, vocês estão quietinhos? Colocar algum ponto que eu não abordei, ou complementar, ou colocar outra coisa qualquer que vocês estão passando na cabecinha e fala, que às vezes ajuda todo mundo. Bom, vai falando aí. Ele continua aqui no 25. Essa revelação, então o que ele está falando aqui? Sobre essa única crença pode assentar o princípio da igualdade dos homens ante Deus. Olha, igualdade dos homens ante Deus não tem nada a ver de uniformidade, né? Nós estávamos comentando aqui antes da beleza da diversidade. Agora, igualdade é igualdade de possibilidade, é igualdade, né, de oportunidades. Agora, querer ler isso achando que todo mundo vai ser igualzinho, nós estamos mais para a proposta da robótica, de uniformizar todo mundo igual, todo mundo tem que pensar igual, rezar a mesma cartilha, ter os mesmos desejos. Bom, eu não entendo que isso é essa igualdade que está falando aqui, né? Mas é uma igualdade maior, a igualdade, né, realmente as mesmas chances, cada um com as suas, como a Elaine colocou. Tem um que está com aptidão nessa vida para desenvolver o gosto pela botânica. O outro tem uma aptidão para mexer com animal. O outro quer mexer com música. O outro quer sei lá, ser arquiteto. Tem outro que não quer ser nada disso. Ele quer escrever poesia. E isso, muitas das vezes, nós, enquanto pais, né, e educadores, e eu tento conversar isso com a Alessandra, como é difícil isso, né, de nós não querermos sufocar os filhos com os nossos desejos e não deixando eles viverem a liberdade deles, né, a autonomia deles, porque isso é igualdade, né? Você deixar o outro se expressar, tirar o que ele quer e apoiar, né, corrigir, orientar, mas não sufocar, né? Tem uma parte da Bíblia lá que fala assim: Deus, filhos, honre vossos pais, mas pais, não perturbem, não atormentem vossos filhos. E às vezes a gente... é uma coisa interessante. Nós temos que prestar atenção nisso, porque senão a gente faz um trocadilho de palavras e nós queremos enquadrar essas coisas com conceitos materialistas. Aí não vai dar certo. Por isso que na questão 799, os espíritos são categóricos. O que eles mais podem fazer para nos ajudar a nossa evolução é destruir o materialismo, é destruir os conceitos que nós insistimos em fazer de trazer tudo para a matéria. E ele continua aqui: essa revelação dos verdadeiros atributos da divindade, com a
da imortalidade da alma e da vida futura modificava profundamente as relações mútuas entre os homens e impunha-lhes novas obrigações. Fazia-os encarar a vida presente por outro aspecto e por isso devia reagir quanto aos costumes e às relações sociais. Então, quando nós vamos ler as parábolas do Cristo, se nós vamos entender que ele está mexendo com a proposta da vida futura, com a imortalidade nossa, lembrando que Jesus, né, na primogenitura, né, sendo o primogênito, o primeiro, que ali escancara e vence a morte. Vence e ainda volta e fica ali, olha, né, ainda fica dando testemunho, né, fala de outras moradas, fala que a verdadeira pátria, né, os reinos são inúmeros, né? E isso tudo, Jesus vai tentar contar por história, nas parábolas, esse Deus bom, esse Deus imparcial, esse Deus justo, essa característica de que nós somos uma alma eterna, né? Que a imortalidade, ela é um presente nosso, nós já adquirimos, né? Já é nosso. Por mais que a gente faça qualquer coisa, não vamos perder. Isso já é uma conquista. Deus já nos agraciou com isso aí. Isso aí, nós somos criados, né? Essas propostas impõem obrigações novas e fazem todos os povos encararem as relações e os aspectos da vida presente de outra maneira. Isso mexe com os costumes, mexe com as relações sociais. Por isso que o Cristo foi crucificado. Não foi à toa, né? Inclusive, os dois ladrões que estavam do lado dele não eram ladrões. Estava tendo um movimento de dar um golpe lá, né? E ele foi junto com os revolucionários, né? Olha, ele é tão perigoso, se nós não acabar com ele agora, vai ter uma revolução que já estava acontecendo lá na época. A mesma coisa aconteceu com Sócrates. Sócrates queria libertar pelo raciocínio, pela hemêutica, né, que ele falava lá, que ele queria tirar a verdade para poder compreender, e ele queria despertar o pessoal que lá em Atenas ficava vivendo a vida material. Então, olha, a meta da vida em Atenas era você trabalhar, ser guerreiro, ir para o exército, apadrinhar, fazer conchavo, conseguir pratas, conseguir bens e ganhar um status na vida. O que o Sócrates faz? Por que quem lê essa parte de Sócrates, né, e é curtinho esse diálogo da prisão dele, ele vai fazer a autodefesa dele, e ele vai falar exatamente isso. E por que ele foi condenado? Ele foi condenado porque ele revolucionava, ele queria, dentro do conhecimento dele, exigir automaticamente que a relação, quando você encarava isso, que a relação com o teu próximo teria que ser diferente. A tua postura de vida perante a sociedade de Atenas seria outra, não era o que o Estado estava querendo. Você construía outra coisa. E aí, aos olhos do Estado, você era lá um revolucionário que ia badernar o sistema. Então, cicuta para o Sócrates, crucificação para o Cristo, né? E queima dos livros dos espíritos lá no evento. Barcelona. Em Barcelona, né, Lorival? E assim por diante, né? E por que o Espiritismo, às vezes, para quem quer se aprofundar, incomoda? Porque vai fazer com que a gente enxergue os nossos defeitos e vai, obrigatoriamente, né, fazer com que a gente tenha que rever. Porque se eu vejo, se um erro eu não enxergava e agora eu passo a enxergar, que é o que a Elaine estava falando, para quem mais é dado, mais será cobrado. Se eu já enxergo o erro que eu fazia 2 anos atrás,
e há 2 anos eu não enxergava, agora, além de eu ser responsável, se eu continuar no erro, eu estou consciente e vou fazer por maldade, porque eu vou continuar persistindo agora, não como um ignorante, mas aquele que já começa a ser perverso. E aí eu começo a ter responsabilidade sobre esse ato, porque eu estou consciente, utilizando o meu livre-arbítrio, eu tenho 2, 3, 4 escolhas para fazer e eu vou justamente fazer aquela que eu já sei que aquilo não está certo. Então, o Espiritismo, como é a continuidade, né, e para lembrar o que Jesus veio nos ensinar, ele vai mexer com as nossas relações sociais, com os costumes que nós estamos fazendo, com a prática de vida que nós estamos levando, com as obrigações que nós estamos tendo para conosco, para com as nossas famílias, para com o vizinho, para com a cidade, para com o país e assim por diante, né? Então, esse é incontestavelmente, por suas consequências, o ponto principal da revelação de Cristo, cuja importância ainda não foi bem compreendida, né? Lembrando aqui que nós estamos em 1869 e Kardec está afirmando ali que todos esses pequenos pontos, nós estamos falando aí de meia dúzia de pontos que o Cristo veio trazer, nós não demos conta de compreender, né? Aliás, nos chama a atenção Kardec, é lamentável dizer, mas esse é o ponto do qual a humanidade mais se afastou e mais tem ignorado na interpretação de seus ensinamentos. Então, quando no finalzinho do Livro dos Espíritos, lá nas conclusões, Kardec vai afirmar que o Espiritismo ele é completamente alinhado, né, com as características da revelação de Jesus, é nesse âmbito aqui, né? É com essa profundidade que, lamentável dizer, é o ponto do qual a humanidade mais se afastou e mais tem ignorado, não é? Então, não mudou muito, não é? Embora a gente avançamos muito em tecnologia, muito em ciência, ainda, né, isso tudo aqui, se a gente passar em revista o mundo, né, tem uma força contrária, querendo matar Deus, matar a alma, a própria ciência, né? Já não tem mais, mesmo na psiquiatria, na psicologia, que era o estudo da alma, né? Agora é o estudo da mente, né? Você já traz para o material, é os neurônios, as sinapses, os conectores, os neurotransmissores e assim por diante, e essas energias internas que fazem com que a gente mexa, que a gente pense. Então, não existe alma, não existe Deus, né? Não existe essa unidade de princípio, e as relações, se nós somos coisas ou robô, né? A coisa pode ser mexida de qualquer jeito que dá certo, né? Então, nós precisamos resgatar esses conceitos, que é o conceito do item 25, dos caracteres da doutrina espírita. Vocês quer completar aí, Elaine? Quer falar Márcia, Marcos? Fala alguma coisa aí, estou cansado. Tá ótimo. Tá ótimo, ajuda aí. Então, bom, vai, porque às vezes vocês vão imaginando coisa aí, vai falando. Entretanto, o Cristo acrescenta, muitas das coisas que vos digo, ainda não podeis compreender. E aí, no caso aqui, é compreender com profundidade, não é? É realmente entender. Veja bem, o Cristo tem uma envergadura de desenvolvimento intelectual e moral. Tudo que ele está sintetizando, nós conseguimos fazer, né, captar aquilo tudo do jeito que ele estava pensando, é muito difícil.
Então, nós não podemos compreender isso, né? Então, muitas das coisas, lá naquela época, o Cristo já dizia, não podeis compreender. E muitas outras teria de dizer, mas não compreenderias. Por isso, vos falo por parábolas. Todavia, mais tarde, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, né? Acho que ele está, deixa eu ver, 26, será que eu copiei errado, hein? O Espírito de Verdade, o Espírito 26, o Espírito Verdade. O Espírito Verdade, que a tradução tá desse jeito lá, depois eu vou buscar no original. O Espírito Verdade, no original em francês, para a gente ver se tem o D aqui ou não. O Espírito Verdade que reestabelecerá todas as coisas e a todas explicará. Então, Kardec vai fazer um comentário. Se Cristo não disse tudo o que poderia dizer, é porque achou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em condição de compreendê-las. Qual é a condição de nós compreendermos alguma coisa? É nós nos desenvolvermos intelectualmente. Primeiro, desenvolve o intelecto. Depois é que desenvolve a moral. É esse o caminho que nós fazemos, né? Não dá para ser o contrário disso. Porque nós primeiro precisamos raciocinar. Com o raciocínio, nós desenvolvemos a inteligência. Com o desenvolvimento da inteligência, desenvolve o livre-arbítrio. Com a liberdade de escolha consciente, eu vou fazer uma escolha entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então, eu vou optando. Então, por isso que fazer coisas na vida não é pecado. Errar faz parte do processo. Então, como eu vou saber o que é bom e o que é ruim? Bom, aonde está a lei de Deus? Está dentro da nossa consciência. Então, eu vou instruindo a minha consciência, eu vou ficando, entendendo como é que funcionam as coisas, eu vou sabendo fazer um diálogo comigo mesmo das coisas que estão acontecendo, eu analiso tudo isso, e para isso eu preciso da inteligência, eu vou desenvolver o livre-arbítrio, porque aí eu já não sou comandado e coordenado pelos instintos. O instinto da fome vai gritar, né? Olha, Arthur, você está com fome, teu estômago está... Então vai fazer que eu me incline à busca de comida. Agora, se essa comida vai ser numa busca justa, se vai ser o suficiente só para saciar aquela fome, né? E se eu ainda posso colaborar com o meu companheiro ou o grupo aonde eu estou inserindo, eu tenho uma ação e uma consequência dessa ação. Se eu estou com fome, mas aí eu já pego tudo para mim, menosprezo os outros, não vejo nada, e aí prejudico meia dúzia, né? Eu resolvi o problema da minha fome, mas tem várias maneiras de fazer isso. Essa é a consequência. Então, nós precisamos compreender. Essa condição de compreender precisava ser chegados os tempos. Muitas das vezes a gente fala assim, é chegados os tempos. E nós estamos achando que é uma coisa externa, que está acontecendo no planeta, que vai fazer com que eu me transforme de fora para dentro. Eu entendo aqui que chegados os tempos, né, é todos nós que estamos em condição de compreender tudo isso e trabalhar na seara do Cristo, que ele está chamando. Fala, olha, qual que é a seara? É a seara do bem, da justiça, é das qualidades e dos atributos do Criador. Entendendo que as nossas relações é de uma alma imortal para uma alma imortal. Que a nossa relação com o planeta é uma coisa que vai ficar aqui, que agora estamos de passagem. Isso muda. Então, os tempos chegados são os tempos de cada um de nós aqui, que tem um tempo diferente, de compreender tudo isso e pôr na prática. Então, quando que vai ser esse tempo chegado? Bom,
Jesus falou que o tempo estava chegado lá, o João Batista falando, aparais as veredas, que os tempos são chegados, o Cristo falou que os tempos são chegados, no Espírito de Verdade, em 1800, ó, os tempos são chegados, Santo Agostinho falou dos tempos são chegados, agora vem os espíritos aí, né, Lorival, fala, ó, os tempos são chegados, agora o tempo está chegando, tá chegando. Está chegando para todo mundo, né? São tempos diferentes, para mentes de compreensões diferentes. Claro que, né, eu estou generalizando isoladamente, mas tem aí agora uma massa que você vai forçando e realmente a grande maioria vai ter, né, vai ter a possibilidade de compreender tudo isso e transformar o planeta. Porque quem vai transformar o planeta somos nós. Não vai cair um raio aqui e eu vou ficar mais inteligente e mais caridoso. Né? Não. Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que tirar coisas que eu fiz de errado, colocar coisas boas, virtudes no lugar e fazer boas escolhas. Né? É isso aí, Lorival. Me ajuda aí, vai. Eu apoio. Apoia? Então tá bom. Então vamos lá. Então, como ele mesmo confessou, né, o Cristo confessou, continuando aqui, seus ensinamentos estava incompleto. Né? Por que estava incompleto? Ah, ele estava errado? Não. Ele falou uma parte do negócio. Né? Porque nós não tínhamos condição de entender. Já que anunciou a chegada daqueles que deveria completá-lo, havia previsto, então, que suas palavras seriam depreciadas ou mal interpretadas e que se desviariam dos seus ensinamentos. Em resumo, que desfariam o que ele fizera, porquanto todas as coisas deveriam ser reestabelecidas. Ora, apenas se restabelece o que está desfeito. Então, o que o Espiritismo vem fazer? Trazer alguma coisa de novo? Dentro desses princípios do Cristo? Não. Vem relembrar. Vem reestabelecer. Vem tirar do desvio. Porque a humanidade tem desviado os seus ensinamentos. Né? E o movimento espírita, às vezes, dependendo do caminho que a gente toma, nós estamos desviando os conceitos do próprio Cristo. Então, o que nós precisamos fazer? Restabelecer. Mas o que você está falando, Arthur? Eu estou falando de restabelecer esses princípios basilares. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Se pegar os 10 mandamentos de Moisés, e ainda estão falando aqui, mais 1.500 anos para trás aqui, né? Quase, vamos por mais 2.000, né? 4.000 anos. Eu não consigo cumprir. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não desejarás as coisas dos próximos, nem teu burro, nem teu asno, nem nada que ele possua. Né? Não terei outros deuses diante de mim, porque eu sou um Deus de justiça, de bondade. Então, eu fico olhando aqueles 10 mandamentos e eu falo assim, o que eu consegui completar? Se eu não conseguir completar, eu desviei. Eu desfiz. E eu preciso reestabelecer os 10 mandamentos em mim, que é a rocha. Os 10 mandamentos foram escritos na rocha. E quando Jesus está falando assim, que nós possamos edificar a nossa casa na rocha, a casa para Jesus, o templo para Jesus, é o nosso corpo. Se nós vamos edificar o nosso corpo, a nossa casa na rocha, eu preciso reestabelecer na minha vida os 10 mandamentos. Eu preciso reorganizar, eu preciso refazer os 10 mandamentos. Se eu quero completar o Cristo na minha vida, eu preciso reestabelecer, reorganizar e refazer o Cristo na minha vida. E se eu quero espiritismo para mim, eu preciso reestabelecer, eu preciso reorganizar e refazer tudo que eu desviei. Então, quando eu estou falando assim, eu estou falando de mim.
e do que eu vejo. Lembrando aqui o ensinamento que a gente só vê aquilo que a gente tem, né, de bom ou de ruim dentro de nós. Então, eu exteriorizo uma doutrina que nem sempre é aquela base mais pura, cristalina, porque ela está contaminada com as minhas imperfeições que eu conquistei, né? Os meus hábitos desregrados, né? As virtudes que eu não adquiri. Então, tudo isso vai misturando numa massa, né? Que o fermento fica podre e a massa não cresce, né? Que era uma medida de fermento para trem de massa na parábola do Cristo, né? E se a coisa for bem homogênea, mexer direitinho, não contaminar, não puser impureza, vai sair, né? Um bom pão, né? Um bom alimento para mim e para os meus e para o próximo, né? Então, dentro disso, é que nós vamos precisar restabelecer a verdade em nós e retirar a mentira de cada gesto, de cada pensamento, de cada ato, de cada comportamento. Então, Arthur. pode falar, Lorival. Então, assim como Cristo disse que ele não veio destruir a lei, o Espiritismo também não veio modificar o que o Cristo disse, veio apenas confirmar os mais puros ensinamentos, né? Perfeitamente. E isso é bonito. E aí, né, o Lorival, quando a gente reestabelecer, quando a gente refazer, confirmando tudo isso que o Cristo fez, nós vamos estar preparados para avançar, né? Porque ele fala assim, olha, eu não pude dizer tudo, porque não compreende, nós lá naquela época não compreenderíamos. Mas agora também, se a gente tiver com as bases erradas, também não dá para avançar, né? Porque nós vamos avançar errado. Então, percebe? Olha como uma coisa é bonita, né? Vamos pegar astronomia aí para dar um... Se você vai sair com o foguete aqui, né? Para ir para a Lua, que é perto, se você errar um golinho, né? Um milímetro, a tua rota aqui, você não acerta o alvo lá. Se nós edificarmos na nossa vida conceitos que possa ser milimétrico de erro, na jornada infinita que nós estamos tendo, nós não vamos acertar o alvo, né? Então nós vamos viver errando. E como é que eu corrijo isso? Bom, quando eu restabelecer tudo isso. E é bonito isso, né, Lorival? Porque realmente é uma coisa assim. Às vezes a gente lê o Espiritismo e fala assim, não, vamos jogar a Bíblia fora, vamos jogar os 10 mandamentos fora, vamos jogar Jesus fora, lá não precisa de Mateus, Marcos, João. Não, eu já tenho aqui, só o livro dos Espíritos me basta. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Nós não podemos desprezar nada, mesmo porque ele não está negando nada, ele está tentando reestabelecer, como você colocou, né, Lorival? E muitas das vezes a gente acha que não queremos nem Kardec, mas olha, o que tem de literatura nova aí? Porque Kardec já está ultrapassado, né? Então, o duro é que tem isso mesmo, né? Então, não é duro, mas é verdade, né? Fala, Helena. No original em francês tem o D, Espírito de Verdade. Tem. Então, tem que dar uma encaixada aí nele. Beleza. Nada como ter uma pesquisadora por perto. Não, é isso aí, filho. A professora está aqui para ajudar. E isso é bacana, temos que fazer uma nota para o editor lá para ele arrumar esse negócio. Item 27. Por que o novo Messias é chamado de Consolador? Isso é um ponto aqui, que no item 26, ele já dizia aqui, ó. Todavia, mais tarde eu vos enviarei o Consolador. Então, o que o Kardec vai fazer no item 27? Ele vai dar ênfase a essa palavrinha que nós esquecemos de comentar. Por que o novo Messias é chamado de Consolador? Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se nós acreditamos que o Espírito de verdade, né, é o Consolador prometido e que as bases do Cristo traz um Deus de justiça, de bondade, de amor, tudo que nós vimos lá, como é que nós vamos querer
criar conceitos espíritas que não sejam consoladores. Que está mais para um terrorismo, né, do que para um consolador. É uma coisa para a gente pensar. Né? Então, esse nome significativo e sem ambiguidade, olha que bonito, não dá dupla interpretação. É toda uma revelação. Por trás dessa palavra, Kardec está falando que tem toda uma revelação, todo um sistema. Não dá para nós concebermos, né, conceitos espíritas, fundamentando-os como verdade universal, que não tenha as qualidades dos atributos da divindade. Então, isso é muito profundo. Ele prevê que os homens teriam necessidade de consolação, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam nas crenças que haveriam de fundar. Então, Jesus já estava prevendo lá de trás, Kardec está fazendo uma análise, que a possibilidade de ter um consolador lá no futuro é que tudo que ia desfazer e desmontar dos seus princípios basilares iria ser para fundar crenças que não era o que ele estava trazendo, mas outra coisa, e que não iria consolar, que não iria ajudar, que não iria conseguir resolver os nossos problemas. Então, essa revelação, né, é o que nós vamos ter em mente em toda essa obra. Né? Talvez jamais Cristo tenha sido tão claro, né, e explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestam a devida atenção. Provavelmente porque evitaram esclarecê-las e se aprofundarem em seu sentido profético. Analisar por que Jesus chamou do novo Consolador, que é o que Kardec está colocando aqui nesse último parágrafo, iria fazer com que os teólogos, que com todas as propostas filosóficas, doutrinárias, dogmáticas, não pudessem contradizer o Cristo, mas precisaria explicar, esclarecer. Olha, o que ele está querendo falar com isso? Aprofundar esse sentido. Mas isso não deram um pio até agora, né? A não ser o Espiritismo, que vem trazer aí a proposta da consolação. E nós não podemos perder isso de vista. Não podemos criar conceitos que vai contra isso aqui, né? Porque senão nós estamos criando qualquer outra... Nós vamos poder criar conceitos mais fisiológicos, né? Olha, a pessoa vai queimar no inferno, né? É físico. A pessoa vai sofrer, não pagar nessa vida, mas vai sofrer. Ah, vai sofrer lá do outro lado, vai sofrer na outra. Você vai ver. Ó, você tem que aguentar tudo agora, porque senão você vai sofrer em dobro na outra vida. E aí fala assim, não, mas isso aí está escrito em Kardec. Mas o que tem de consolador esse negócio? Né? Então, né? Como é que a gente vai ler? Como é que nós estamos lendo as obras de Kardec? Como é que nós estamos lendo as colocações de São Luís, de Erastos, né? Como é que nós estamos codificando essa obra? Eu fico pensando naquela passagem do Jesus falando para o doutor da lei. O que está escrito na lei? Ele responde certinho. Mas ele não entendeu, ele não sabe como aplicar aquilo na prática. E faz uma confusão. Pega todo o conceito, lindo, límpido, né? De que lá no Antigo Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso aí está lá no Antigo Testamento. Só que na prática, o próximo era só a casta e o Deus era o Deus dele. Que Deus? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus dos hebreus. Ah, mas e da Samaria? Não, da Samaria é outro Deus. E do Egito? Não, do Egito é outro Deus. E da Grécia? Não, da Grécia é outro Deus. Quem percebe? Então, às vezes nós estamos fazendo isso, né? Ah, o Deus nosso aqui do Espiritismo? Puxa vida,
aqui na Casa Espírita, nós temos o tesouro, nós temos a chave da codificação, eu tenho a libertação na minha mão. E às vezes a gente está se comportando como aquele doutor da lei lá. Será que nós estamos entendendo a proposta? Não é? Então, eu estou falando para mim, viu? Não é para vocês não que estão. É para os meus ouvidinhos aqui. Se Cristo não pode desenvolver seus ensinamentos de maneira completa, foi por faltar aos homens conhecimentos que só poderiam adquirir com o tempo. Bom, conhecimento é da parte intelectual. Concordam ou discordam? Né? Conhecimento, então, vocabulário, faltava tudo, né? Isso, falta tudo, né? Referentes, né, Lorival? Hoje é muito, na nossa educação, é muito símbolo e simbologismo. E a referência, o referente fica, que é isso que você falou, falta coisa. Então, se nós não tivermos bem claro a referência, a simbologia e o significado e o significando estão perdidos. Então, falta, e esse conhecimento é um conhecimento profundo, não é? E que vai exigir esforço, e é intelectual. Não é? Então, e para concentrar não é fácil. Não é? Eu acho que isso é né, na hora do desenvolvimento, da educação mediúnica, melhor dizendo, né? A concentração é um dos primeiros exercícios, porque você concentrar a mente, ela exige energia maior no organismo do que um trabalho braçal. É diferente, mas você para repor esse tipo de energia, ela precisa de outras qualidades de alimentação, porque o desgaste mental é muito grande. Né? Aí tem que ter domínio também, né? Você tem que ter um domínio para se desligar dos problemas do dia a dia, do cotidiano, porque às vezes a sala em silêncio e escuro, o seu pensamento vai naquilo que você tem que fazer no outro dia, ou naquilo que não deu certo no dia que você fez, um estresse, e você tem que apagar isso da sua mente para conseguir essa conexão. Então, não é fácil mesmo. E você que tem experiência com a molecada, né? E até a gente, se você não... o exercício do hábito disso, né? Claro que o trabalho braçal dá um trabalho do cão, não estamos menosprezando, não é isso que eu estou falando. Mas você vai começar a dar um livro para uma criança, uma concentração de um filme, ela não consegue, ela dorme, né? Ela se dispersa. Tem um negócio que eu contei recentemente para o Zé, ele achou interessante, e eu já fiz o teste várias vezes na sala de aula. Eu fiz um curso já há alguns anos com uma neurocientista, né? E ela falou que na troca de dente da criança, quando está trocando dente de leite, né, pelo permanente, é um momento que o cérebro também fica aberto, por incrível que pareça, tem uma conexão aí. Então, quando nós temos uma criança com dificuldade de aprendizado, ou uma criança que tem dificuldade específica, por exemplo, em soma, de visão, quando ela está trocando o dentinho, ela chega na sala de aula e fala: tia, meu dente caiu. Se você tiver anotado onde essa criança tem dificuldade, você corre e ensina ela consegue aprender. Por incrível que pareça, eu já fiz isso e realmente acontece, né? Então, a nossa mente também tem essa conexão com o nosso corpo. E você, então, imagine quantos neurônios, né? Quantas coisas que nós ainda não conhecemos, né? E todo o universo que se abre de pesquisa e de como lidar com as crianças, né, Elaine, nessa parte, né? E olha que interessante isso que a Elaine está falando, né? Porque no Espiritismo ele fala que nesse período, né, nessa fase aí da infância, é onde as crianças, aquele ser individual está formando a sua personalidade, né? Só que a gente tem que lembrar que ali é um espírito que já viveu várias outras vidas, né? E que traz ali com ele certos sentimentos, certos pontos, né, de personalidade, ele traz já com ele.
Mas é nessa fase onde os pais, às vezes, na escola, consegue trabalhar para que ele deixe ali, né? Não que vá deixar de existir, mas de repente vá apaziguar, né? Essa parte difícil, às vezes, de uma, né? Da personalidade dele. É isso aí. Como diz o André Luiz Ramos, que nós tivemos aula com ele, só 5% do que nós conhecemos de matéria, realmente nós conhecemos. Então, ainda tem muita coisa. Ele falou da tabela periódica, né? Que nós conhecemos 120 e poucos elementos e, na verdade, são mais de 400. Então, Eu vi a palestra. Ele é bem, bem legal. Esse aqui nós lemos todos aqui? Eu nem lembro mais agora. Acho que não, né? Está entrando a Elve aí. Bom, aqui ele não pode dizer em seu tempo, né? E sem os quais não compreenderia muita coisa. Pareceriam absurda no estado do conhecimento de então. Que é isso que a gente estava comentando, né? Sem o conhecimento, sem o desenvolvimento do conhecimento, sem as bases da ciência, né, vamos dizer assim, de todo desenvolvimento científico, nós não teríamos a condição de compreender tudo isso, né? As relações, né? E aí não estou falando, não precisa necessariamente conhecer como é que funciona o Wi-Fi, né? Nós não sabemos, eu não sei. Mas hoje, nós conseguimos, por exemplo, quando lá tem, olha, o espírito irradia, tem a capacidade do perispírito irradiar para vários pontos ao mesmo tempo, né? Nós estamos aqui num exemplo desse. Agora, né, boa noite, viu, Elber? Pode, a hora que você quiser, pode falar e participar. Boa noite, desculpa o atraso. Não, que é isso. Então, cada um aqui está numa casa, né, pessoas de cidade diferente, nós estamos todos irradiando, né, voz, pensamento, um para com o outro, ao mesmo tempo, em pontos diferentes. Ah, eu sei todas as propriedades. Não, mas eu já consigo compreender, porque eu tenho um conhecimento, embora não seja total, mas eu tenho conhecimento. Então, dá para eu fazer um paralelo agora de entender alguma coisa a mais que o Cristo estava falando, do que se a gente fosse falar isso aqui agora, sei lá, não precisa voltar muito tempo não, né? Uns 300 anos já ia dar pano para manga, né? Ia bruxaria, e sei lá o que ia. Já ia ser herege, um monte de coisa. Então, muitas coisas pareceriam absurdas no estado do conhecimento daquela época, né? De então. Completar os seus ensinamentos deve, pois, ser entendido no sentido de explicar e desenvolver. Então, o que o Espiritismo está fazendo? Reestabelecendo, né? Refazendo o que foi desfeito, trazendo o Consolador, explicando o sentido primário, primeiro, né? aquela essência mais pura do Cristo e desenvolvendo agora. Desenvolvendo porque no estágio que nós estamos, dá para desenvolver mais do que há 2000 anos. Dá para desenvolver na sua totalidade? Não. Porque não tem mais coisa. Mas já dá para absorver, compreender, fazer paralelos, fazer comparações, né? Como o Lorival colocou, a nossa referência já começa a ser outra, o nosso simbolismo começa a ser outro, né? E tudo isso vai ajudando, porque a nossa inteligência desenvolveu. Então, faltava o quê? A chave para compreender o sentido de suas palavras. Então, essas revelações que o Espiritismo vai trazer, que Kardec vai desenvolver para frente, vai ser os conectores, né? Vai ser as chaves que vão dar para que a gente possa fazer a nossa sinapse cerebral aqui. Compreendi. Né? Cheguei num ponto aqui que eu não tinha entendido. Muitas vezes nós somos assim. Né? Eu estava lendo aqui, tem uma parte para frente aqui, até comentei com o Lorival, eu já li, no 31, acho que no 29, 31, não sei.
acho que 29, acho que deve estar aqui. Vamos. Eu falei assim, nossa, eu já li isso aqui um monte de vezes, mas agora, no domingo, me saltou com uma maneira de, olha só, não lembrava que estava aqui esse negócio. Né? E já comecei a ver de um pouquinho a mais, deu um grauzinho, deu uma notinha a mais ali, deu um sustenido, né? Um meio tom, subiu um pouquinho a compreensão. E às vezes a gente vai ler o Livro dos Espíritos, mas essa pergunta estava aqui, eu já li 4, 5 vezes essa obra, eu não achava essa pergunta, e você vai lá e acha a pergunta, e acha a resposta, e fala assim, nossa, e por quê? Porque quando a gente leu há 3, 4, 5, 6, 7 anos atrás, eu não estava preparado para aquele ponto específico. Agora já conseguimos fazer base suficiente para poder extrair um pouquinho mais da essência, né? Então, no item 29, mas quem ousa consentir e interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem ousa? Em primeiro lugar, a ciência, que não pede permissão a ninguém para conhecer as leis da natureza e passa por cima dos erros e preconceitos. Quem tem esse direito? Pergunta Kardec. Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. E as escrituras não são mais a arca santa, no qual ninguém ousava tocar o dedo sem correr os riscos de ser fulminado. O que ele está falando aqui? Lá na tenda, né? Tinha a Arca da Aliança, tinha o lugar que era o Santo dos Santos, aonde estava inserido a arca, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de um monte de ritual, podia ir lá e abrir a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Estava lá. E depois transportaram isso por um grande período, fazendo com que a Bíblia inteira, os vários livros ali, fizeram a Bíblia, né? E aí ninguém podia ler, ninguém podia interpretar, ninguém podia analisar, ninguém podia questionar. Olha o que Kardec está falando aqui. Neste século, e aqui só para lembrar, ele está falando do século XIX, né? Nós já estamos no 21. Então, já faz 2 séculos para trás, no século retrasado. Neste século de emancipação intelectual, e olha que palavrinha linda, e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. E muitas das vezes, a gente quer cercear a análise ou a emancipação intelectual e a liberdade de consciência dentro do espiritismo. Ah, você não pode interpretar desse jeito, você não pode analisar assim, você não pode fazer tal coisa. Mas então, se a gente cair para esse lado, que diferença estão sendo de extremamente dogmáticos? Não é? Então, a liberdade de consciência, o direito do exame, segundo Erasto, é uma obrigação nossa. Nós temos que analisar tudo. Chega uma mensagem do médico, nós não podemos analisar. Se você analisa, parece que você está brigando com o médico. Não. Aí já saem umas discussões, porque nós não estamos preparados para a dialética, né? Nós perdemos essa possibilidade do debate saudável. Tudo que fala parece que é agressão, ataque. Então, isso aqui serve para tudo. Então, nós devemos, cada um aqui, para bem compreender, porque a compreensão tem que ser minha. Não adianta a Márcia entender, isso vai ser bom para ela. Mas eu estou ainda na ignorância. E se a ordem é a minha instrução, como é que eu vou fazer a instrução se eu não participo? Se eu não leio? Se eu não mergulho na obra? Se eu sou proibido, né? A Elaine acabou de pegar lá o original do francês do Kardec para ver uma dúvida nossa. Hein, Elaine? Se fosse há 300 anos, nossa senhora, não, olha, como você vai fazer isso? Então, não precisamos, é um alerta, né? Então, às vezes, a gente risco de ser fulminado, né? Então, será que nós estamos
com os mesmos comportamentos? Ou não? Coisas para a gente pensar. E não só dentro do espiritismo, viu? Né? Por aí, com os nossos familiares, com as nossas relações de trabalho, né? Haja visto, né? A ciência hoje, olha o que a ciência está fazendo, né? Ninguém pode analisar nada, ninguém pode questionar nada. Se um falar uma coisa, o outro já... Então, nós estamos ainda rodando aqui, né, num negócio que era da época de Moisés, né, 4.000 anos atrás. 40 séculos, né? 40 séculos para trás. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, e por mais esclarecidos que fossem as da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, não foram suficientes para deixarem de condenar como heresia o movimento da Terra e a crença na teoria dos antípodas. O que é antípodas? É que tem a crença contrária, o extremo oposto. Então, se a Terra era plana e eu estava aqui, se eu viesse para cá, eu caía, né? Então, eu não acreditar nisso, eu era um antípoda, né? Eu era completamente contrário a isso, né? Então, sem ir tão longe, os teólogos de nossos dias, Kardec está falando teólogo do século XIX, não lançaram uma anátema sobre a teoria dos períodos de formação da Terra, né? Olha só. Atenderam lá, estava tocando o interfone. Então, olha o que Kardec está colocando. Do mesmo modo, né, sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema, né, não maldizeram aqueles que acreditaram sobre a teoria dos períodos de formação da Terra. Não é? Então, nós sempre estamos nessa construção, nessa evolução, né, do futuro. Vamos acabar acho que dá para ler mais uma aqui, né? Tem mais 10 minutinhos. Os homens somente puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam. Então, como é que você vai explicar uma coisa pelo referente, né, que você tem? E aí você vai trazer vários símbolos para poder justificar aquele conceito que a gente tem. Então, como que eles poderiam explicar as escrituras? Com o auxílio que sabiam. Noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Por essa razão, os próprios teólogos, com muita boa fé, enganaram-se sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho, ao quererem, a todo custo, encontrar nele a confirmação de um pensamento preconcebido. Giravam em círculos, sem abandonar o próprio ponto de vista, retornando sempre ao mesmo círculo, sem abandonar suas ideias, de tal modo que só viam... O que está escrito aqui? Só viam o que queriam ver. Por mais sábios, teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que ignoravam. Né? Como o Lorival já colocou aí, nem a tabela atômica nós conhecemos, né? Está longe, né? Só conhecemos 5% do que é físico, do que nós enxergamos, 5%, né? A física quântica já comprovou. Isso que nós estamos trazendo, o Lorival trouxe, né? É um físico falando, né? O André Luiz Ramos, né? Isso está na literatura, é já consagrado cientificamente. Então, como é que nós vamos, com a nossa pequenez, querermos arrojar-nos de ditar normas e regras universais? Né? Nós só damos conta de ver o que a gente quer ver. Porque ainda os nossos preconceitos,
os nossos resíduos, as nossas incompreensões, a nossa ignorância ou a nossa imperfeição, faz com que a minha lente não seja a melhor lente para poder ditar regra para o outro. Eu não consigo nem dar conta da minha vida. Como é que eu vou ditar regra universal? Não é? Então, isso é um ensinamento fantástico para todos nós. Né? Mas quem julgará as diferentes interpretações? Muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia. O futuro, diz Kardec, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis vão sendo reveladas, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, a ciência faz conhecer algumas leis, né? A ciência revela algumas leis, algumas, né? O Espiritismo permite conhecer todas. Todas são indispensáveis para a compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Em relação à teologia, ela não poderá, com seriedade, alegar contradições da ciência, pois nem sempre está de acordo consigo mesmo. Quer dizer, o que Kardec está falando aqui? A teologia, ela vai estudando, né, os ensinamentos, faz um resumo e tira um princípio. Quando ela retira um princípio, ela está colocando um dogma. Porque o que é o dogma? É o resultado do resumo de um grupo de pensadores que chegaram a uma conclusão. Quando ele chega à conclusão, ele faz um dogma. Ó, isso aqui é uma verdade. Nem isso eles estão de acordo. Não é? Que é o que Kardec está falando assim. Ó, em relação à teologia, ela não pode, com seriedade, alegar contradições da ciência. Porque ela mesma não está nem de acordo com ela mesma, com a própria teologia. Pois nem sempre está de acordo consigo mesmo. Então, isso é muito bonito, por quê? Não é para menosprezar nada, mas Kardec, ele está colocando nós no nosso devido lugar. Olha, nós precisamos avançar, nós precisamos estudar, nós precisamos desenvolver. Mas cuidado que vocês estão tirando de princípio, porque esses princípios podem mudar daqui a pouco. Então, nós precisamos dos princípios da ciência? Temos que ter tudo isso aí. Né? Mas, junto com tudo isso, vem um monte de porcaria junto. Por quê? Porque a nossa intenção não é boa. Então, nós temos ciência suficiente no mundo para fazer aquilo que estava lá atrás, né? A unidade para todos, né? A igualdade para todos, a fraternidade para todos, mas nós estamos dispostos realmente a resolver esse problema? Então, são coisas que as intenções, elas ainda sobrepõem as nossas qualidades intelectuais e tecnológicas. Então, tem muita coisa boa na tecnologia e na ciência. Tem, mas, por outro lado, as melhores mentes estão fazendo armas de destruição em massa, estão potencializando a droga, estão usando toda a sabedoria para manipular populações inteiras. Então, junto com a ciência, também vem um monte de coisa que, né, faz parte por conta do nosso estágio, né, evolutivo. Agora, falta 3 minutos. Acho que a gente podia... Vou parar de apresentar. E se vocês quiserem colocar qualquer coisa aí, como observação, interromper. Opa, aqui. Ué, cadê todo mundo? Apareceu. Tudo certo? Nós paramos no item 30, né, para a semana que vem. Quem quiser ler lá. Tudo bem, Ravazzi? Tudo jóia. Tudo jóia?
Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Lorival, Elaine, Marcos, Ravazzi, Márcia, Cuspiniano, Nani, Elvio. Arthur. Não, eu achei interessante o que você falou, até mesmo que você falou, né, dos antípodas. Eu falei, nossa, e tem gente que até hoje acredita que a Terra é plana, não tem? Não sei se é um fingimento ou se acreditam mesmo. Mas a gente ouve dizer de pessoas que acreditam que a Terra ainda hoje é plana, ou que o homem não chegou à Lua, sei lá, ainda existe isso no século XXI. Tem grupos, né? E eles ficam defendendo essa bandeira, né? Se for na internet aí, você vai achar um monte de coisa. E tem bastante. Fala, Lorival. Eu ia colocar, Arthur, sobre a ciência, está correndo, em virtude de pressões de médicos, de cientistas, a liberação da nossa danadinha, da Dona Erva. E eu ouvi um senador dizendo que existe um lobby muito grande, se eu não me engano, parece que canadense, querendo isso para desvirtuar. O interesse é puramente comercial e não tem nada a ver com aquele óleo que é bom para quem sofre de epilepsia, lá, aquelas coisas. Se quiser, pode fazer aquele mesmo produto sinteticamente, sem o plantio da maconha. E eles estão querendo liberar a plantação de forma generalizada. É um projeto de lei no Congresso Nacional. Esse movimento, né, Lorival, para quem está lendo em fontes primárias, se você voltar aí desde 1920, 1930, né, com toda a parte de manipulação da engenharia social e toda a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que isso começa a voltar desde a época de Kardec aí também. Então, a humanidade, infelizmente, com a intenção ainda não elevada, né, ele só pegou um patamar, né? Ele pegou a inteligência e o livre-arbítrio está usando para as coisas materiais. Infelizmente, nós vamos entendendo aí e enxergando várias pautas nesse sentido que você está colocando. Então, a intenção que está por trás, às vezes, tem uma cortina de fumaça, um princípio que às vezes pode, olha, tem isso aqui que é bom, mas por trás disso tem toda uma cadeia de desordem, de desarranjo, né, de criminalidade que é muito maior, né, do que o benefício ali ventilado. E é interessante isso, porque a espiritualidade no Livro dos Espíritos coloca isso, né? Entre as coisas que nós damos conta, nós precisamos pesar. Porque nem todos os atos nós vamos ser certeiros de não resvalar em ninguém. Mas, pesando toda com a nossa condição, o que vai fazer mais bem do que mal? Dentro da nossa capacidade. E escolher. E, infelizmente, o planeta, ele, de uma maneira geral, esse pessoal que acha que manda, né, estão desenvolvendo muita... Por isso que, assim, a ciência, eu sou um defensor da ciência ferrenho, mas junto com a ciência vem um monte de outras coisas que... Interesses comerciais, né? Que não são bons, né? Então, assim, você quer toda a ciência? Não. Eu não quero, mas faz parte do processo evolutivo, né? E toda essa baderna. E que bom que toda essa tecnologia, toda essa ciência está podendo hoje nos proporcionar, para aqueles que querem buscar, a oportunidade de buscar em fontes primárias, né, Lorival? Você vê, a Elaine entrou aí com um gesto rápido. Hoje conseguimos entrar na Biblioteca da França, por exemplo, entrar lá nos depósitos bancários e checar lá o que Kardec publicou, o que não publicou, as obras em francês lá da biblioteca. Quem conseguir fazer a tradução, está lá. Nós temos fontes primárias, né? E isso é muito bom para quem quer estudar realmente, para quem quer desenvolver,
Hoje nós temos uma ferramenta fantástica, né? Então, eu acho que isso nós temos que saber utilizar. Então, nós estamos num momento, eu acho, um momento privilegiado. Então, eu acho que é bem isso que você falou. Tem muita coisa por trás que vai ser revelado, né? E às vezes fica escondido por interesses outros, né? Mas é uma polêmica, né? Mas eu acho que cada um tem que estudar, buscar e fazer as suas interpretações, né? Sempre, se possível. Isso também, né, Lorival, só para a gente encerrar aqui e fazer a prece, isso é um defeito da educação do Brasil. Nós fomos educados em interpretar texto de outros autores que outros autores analisaram, né? Então, eu fiz a faculdade inteira desse jeito. Olha, o professor levava um texto, mas era uma interpretação já de um autor lá de século tal. Mas não era a fonte primária. Hoje, eu estou buscando obras em fonte primária e o que me venderam na faculdade, uma grande maioria, para não falar tudo, não está condizente com o que eu estou pesquisando hoje. Né? Então, é por aí. Mas alguém gostaria... Mas nessa questão aí que você colocou, como que a gente faz? Porque as obras, as melhores obras principais geralmente é alemão, hebraico, russo, francês e, né, grego. Como que a gente ia fazer? Ia ter hoje, né, o Brasil hoje, né, vamos falar do espiritismo. O precursor do espiritismo é Sócrates e Platão. Até muito pouco tempo, não tinha obras traduzidas de Sócrates e Platão no Brasil, né? Está começando. Então, é uma luta, é uma conquista. Tem que unir forças. É trabalho. Olha, juntar um grupo, buscar algum tradutor, tentar fazer, um trabalho de formiguinha. Já está melhorando, né? Está bem melhor. Tem várias literaturas, tem muita coisa que não chega no Brasil ainda, né? E talvez pegar uma língua mais próxima, assim, mas tem essa dificuldade, realmente você tem razão, né? Mas hoje nós temos o Santo Google, que não é muito bom, mas dá para traduzindo, devagarzinho, né? Dá para pegar... Mas que nem eu coloco isso porque para você ver, né? O livro dos espíritos, dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, que foi traduzido pelos primeiros espíritas aqui no Brasil. E hoje a gente lendo, a gente está descobrindo interpolação, né? Tipo, da interpretação deles. E se você for pegar no francês, não condiz com aquilo que Kardec colocou de fato. Então, mesmo assim, esses tradutores, né, você tem que também ficar assim, meio com o pé atrás, porque a gente não tem como saber se realmente ele foi fiel ou se ele traduziu de acordo com aquele entendimento que ele tinha. O Herculano falava disso, né, Elvio? Ele tentava voltar no tempo de Kardec, como Kardec interpretava aquela palavra em francês, para depois fazer a tradução. Porque senão você traduz, você acha que é uma coisa, na verdade não era bem aquilo que ele queria falar. É um trabalho não é simples, né? Vai ter que buscar. Eu, por exemplo, quando eu vou buscar alguma coisa, eu procuro pegar as traduções do Herculano, por exemplo, né? Dá diferença, dá bastante diferença. Mas é por aí. Vamos fazer a prece, porque talvez tenha gente que tem compromisso. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente interrompe.